Olá a todos, finalmente chegou o dia desse vídeo tão aguardado e tão pedido, que é o vídeo sobre a depressão mista, né? O episódio depressivo com características mistas. Eu sou Matheus Antunes, sou médico psiquiatra e vou explicar isso passo a passo aqui para você entender o que é a tal da depressão mista, como que é os sintomas, como que são os sintomas e como que é o tratamento. Bom, a primeira dúvida que muita gente pergunta é: eu tenho depressão mista, significa que eu tenho transtorno bipolar? A resposta é não necessariamente. Por quê? A depressão mista, o episódio depressivo com características mistas, pode acontecer tanto no transtorno bipolar quanto na depressão unipolar. Então, existe depressão unipolar mista e existe depressão bipolar mista. Ah, Matheus, então como que eu faço para descobrir se o meu caso, né, é de transtorno bipolar ou não? Bom, aí você tem que investigar o seu histórico, né, para identificar períodos de mania ou de hipomania, mas isso é um tema para um próximo vídeo. Então, vamos falar de depressão mista agora. Nesse gráfico aqui, eu coloquei os sintomas depressivos e os sintomas de ativação. Então, quando o indivíduo deprime, se for uma depressão pura, nós entendemos que ocorre uma queda do humor, da energia, dos impulsos, dos pensamentos. Então, esse episódio depressivo puro, a pessoa fica cansada, fica triste, fica desanimada, a mente fica lenta, lentificada, né? O pensamento fica devagar, o impulso cai, então a pessoa fica sem vontade de fazer as coisas. Então, tudo cai, né, no episódio depressivo puro. Então, o que é o episódio depressivo misto? De uma forma simples de entender, sem ficar entrando, né, na discussão do DSM-5, enfim. A depressão mista é quando, dentro desse episódio depressivo, ocorre sintomas de ativação ao mesmo tempo. Então, a pessoa fica com sintomas de ativação ao mesmo tempo que ela tem sintomas depressivos. O que é que na prática acontece? Esses sintomas de ativação a gente pode entender como se fosse uma energia, mas no caso vai ser uma energia ruim. Por quê? Porque é como se essa energia entrasse para dentro da depressão e ficasse alimentando a depressão. Então a gente viu que na depressão pura tudo cai, a energia cai, o pensamento fica lento, os impulsos ficam reduzidos e na depressão mista essa energia muda isso. Então a pessoa fica triste ou fica de certa forma assim deprimida. É muito comum os pacientes falarem assim, é como se meu corpo estivesse deprimido, mas a minha mente está acelerada. Então, sintomas de ativação, eles vão energizar a depressão. Então, a depressão mista nada mais é do que uma depressão energizada, uma depressão agitada. E essa agitação vem na forma de angústia, dor, desespero. A mente não para de pensar. A mente pensa muita coisa ao mesmo tempo. Você tem um aumento da quantidade de pensamentos. Então, vamos colocar aqui os sintomas anotados também daqui a pouco. Então, a pessoa pensa demais, ela pensa demais. Isso pode ser um aumento na quantidade, então a setinha para cima vai ser um aumento na quantidade ou na velocidade do pensamento. Então, a pessoa pensa muita coisa ao mesmo tempo ou pensa muito rápido. Um pensamento pula para o outro, pula para o outro, pula para o outro. E geralmente na depressão mista, como a pessoa está predominantemente deprimida, esses pensamentos vão ter um conteúdo negativo. Então vai ser só coisa ruim que ela vai pensar. Pode acontecer também de alguns sintomas de ativação virem na forma de alterações do sono. Então é muito comum ter um tipo de alteração do sono chamado ativação noturna. O que é isso? A pessoa vai chegando de noite, sente que, ao invés de sentir sono e cansaço, a mente vai ficando cada vez mais desligada, o sono vai embora. Então, isso de pensar demais costuma piorar de noite.
na depressão mista. Então, a pessoa sente que a angústia, a ansiedade, o desespero piora à noite. A mente não desliga, ela não para de pensar um minuto e muitas vezes tem que ficar tomando calmante, remédio de dormir, altas doses de remédio para ver se consegue dormir, e tem pacientes que nem assim dormem. Então, isso é claramente uma ativação que acontece de noite, né? É uma ativação noturna. Pode acontecer também da pessoa ficar mais impulsiva, porque a impulsividade é um sintoma de ativação. Então, se a pessoa está mais impulsiva, ela vai usar essa impulsividade muitas vezes para aliviar a sensação de angústia que esse estado misto está causando. Então, a pessoa pode ficar impulsiva para bebida, para cigarro, para compras, para pornografia, pode ficar impulsiva para se machucar, se cortar, geralmente com o objetivo de aliviar aquela angústia, aquele desconforto, aquele desassossego que o estado misto provoca. Então, aqui é um aumento da impulsividade. Alguns pacientes em depressão mista podem ficar mais falantes também. Então, ao mesmo tempo que a pessoa está deprimida, ela fica falando demais, conversando demais. Pode acontecer também de, como eu disse, né, que existe um aumento de energia, a pessoa realmente ficar com a energia alta, energia física alta. Então, vou colocar aqui na forma de uma setinha para cima, né, o aumento da energia. E não é raro a gente ver relatos de pacientes que falam: eu fico tão angustiado que eu preciso correr na rua, eu preciso correr na esteira, horas, né, minutos, eu preciso gastar essa energia porque isso me desespera demais. Ora, veja bem, se a pessoa tivesse numa depressão pura, como eu disse anteriormente, ela não ia ter energia para correr. Né? Uma pessoa francamente deprimida, ela não tem energia para nada. Então, isso é realmente um sinal de que a depressão está mista, porque ela tem sintomas de ativação junto dos sintomas de depressão. É muito comum também ter irritabilidade, a pessoa fica irritada por causa desse estado todo. A pessoa pode ficar distraída. Ora, ela pensa demais, ela pensa muito, a mente não desliga, a mente está um turbilhão, ela vai ter dificuldade de concentração. Pode acontecer também a pessoa ficar mais agitada realmente fisicamente. A agitação mental, a gente viu o que é. É pensar demais, a mente fica realmente inquieta, mas pode acontecer a agitação física, motora. A pessoa não consegue parar de mexer, ela mexe demais, ela fica inquieta. E muitas pessoas vão chamar isso de ansiedade. Muitos pacientes chegam falando: doutor, eu tenho uma ansiedade imensa, uma ansiedade assim que eu nunca vi nada igual. Ora, será que é ansiedade mesmo? Porque a ansiedade tem relação com medo, preocupação, insegurança, apreensão, tensão, né? Ficar preocupado com o futuro, com as coisas. Isso é ansiedade. Isso de ficar mexendo, inquieto, andando para lá e para cá, mexe o braço, mexe a mão, bate a perna, a mente não para de pensar. Isso parece mais uma agitação psico, né, que vem da parte psicológica, motora. Uma agitação psíquica e motora ao mesmo tempo. E damos o nome de agitação psicomotora. Então esse é mais ou menos um resumo do que seria, né, os sintomas de ativação dentro da depressão mista. Lembrando que não precisa ter todos, eu não estou entrando aqui no mérito de DSM, de critérios, né? Eu estou dando um apanhado geral para você que sofre disso, você que está estudando, entender o que seria a ideia da depressão mista. Né? Aí quem é profissional da saúde tem que estudar os critérios, como que realmente faz o diagnóstico, porque o objetivo do vídeo não é fazer diagnóstico de ninguém, não é só dar informações para você entender o quadro. Bom, Matheus, entendi o que é a depressão mista, o que né, acontece na depressão mista e como que trata isso. O tratamento da depressão mista envolve o uso de estabilizadores de humor. Quando uma pessoa usa um antidepressivo ou
um remédio que é ativador, aí no caso do transtorno bipolar, né? Os estabilizadores de humor ativadores, tipo lamotrigina, lurazidona, e até mesmo os antidepressivos, pode instabilizar esse quadro de depressão mista. Então, os estabilizadores de humor têm o objetivo de melhorar esses sintomas, mas tem um segredo, tem um pulo do gato, que é o que eu vou explicar agora para vocês. E qual que é o pulo do gato? O estabilizador de humor, existem vários, né? Mas, via de regra, a gente tem os estabilizadores de humor que fazem um efeito antimaníaco, né? Então, eles vão atuar nos sintomas de ativação e tem os estabilizadores de humor que agem nos dois polos ao mesmo tempo. Então, existem alguns que agem só na parte da ativação e existem alguns que agem na ativação e depressão ao mesmo tempo. Então, a gente pode usar qualquer uma dessas duas alternativas, né? É possível utilizar. O objetivo principal é a gente eliminar os sintomas de ativação. Por quê? Porque são os sintomas de ativação que fazem a depressão mista ser mista. Então, enquanto tiver ativação, a pessoa ainda vai estar, de certa forma, na depressão mista. Então, é a ativação que está travando o tratamento. É a ativação que está impedindo que você saia desse estado. Bom, se a gente foca inicialmente, né, o tratamento nos sintomas de ativação, é claro que os sintomas depressivos vão melhorando junto disso tudo. Mas se o que está travando o tratamento é a ativação, pode acontecer, e é comum que aconteça, o seguinte cenário: a pessoa começa o uso do estabilizador de humor e ela entra, depois de um tempo, num quadro depressivo puro. Então é como se esse estado depressivo misto, a ativação melhorasse, então a gente conseguiu eliminar a ativação e a pessoa entrou num estado depressivo puro. Então a parte depressiva continuou ou melhorou pouco e a ativação melhorou tudo. Uma vez que a pessoa entra no estado depressivo puro, o que que vai predominar? Já que isso aqui, ó, a gente conseguiu eliminar. A pessoa não está mais com esses sintomas. Vai predominar o quê? A energia baixa, a sonolência, né? Queixa de cansaço, tristeza. Então, o paciente começa a ficar realmente queixando mais dos sintomas depressivos puros. E é aqui que é extremamente importante vocês entenderem que tem gente que abandona o tratamento aqui, tá? Assim, ela evoluiu e ela largou o tratamento. Por quê? Porque ela não entendeu que sair desse estado e entrar nesse estado é bom, é um sinal de melhora. É porque a doença ela vai mudar, porque você tirou uma parte dela. Então, a energia vai embora, a pessoa pode começar a se sentir mais cansada, mais triste, de certa forma mais deprimida, e quando a pessoa entende que parece que ela piorou, porque antes ela tinha energia para fazer as coisas e agora ela não tem mais, ela está aparentemente mais deprimida, é que se ela não entender que isso é bom, ela abandona o tratamento. Qual que é o próximo passo? Beleza, Matheus, eu entendi. Pode acontecer de, quando eu saio da depressão mista e entro na depressão pura, né, eu senti que essa parte aqui tá mais perceptível. Não é nem que aumentou, né? Às vezes até diminuiu. Mas como só sobrou isso, é mais fácil de perceber. O próximo passo é essa parte aqui melhorar. Então, ela vem, né, daqui, aqui não dá para desenhar mais, mas a depressão pura vai só diminuindo até realmente ela zerar. E a pessoa vai finalmente remitir os sintomas. Então ela não vai ter nem o sintoma de ativação, nem os sintomas depressivos. Ela vai estar estabilizada, né?
melhorada desse quadro. Entendi, Matheus. É fácil tratar a depressão mista? Não. É muito desafiador, né? Claro que vai de caso a caso. Tem pacientes que melhoram muito rápido, tem pacientes que demoram para sair desse estado de ativação. Existem fatores que contribuem para essa ativação ficar resistente, né? Demorar para melhorar. E tem pacientes que, por alguns motivos, melhoram a ativação rápido, os sintomas depressivos já melhoram também de forma mais rápida. Então não tem como dar uma previsão de quanto tempo demora para sair daqui e melhorar. Tem gente que já sai desse estado misto e já melhora de uma vez, e tem gente que sai do estado misto e nessa transição ela vem para cá, para uma depressão pura, e da depressão pura ela melhora. Então, existem essas possibilidades. Uma outra forma de entender a depressão mista é de que a depressão mista é um estado de muita instabilidade, né? Todos os estados mistos. Então, se a gente pegasse esse quadradinho misto, né, tanto a parte de cima quanto a de baixo, e desse um zoom para a gente ampliar, a gente poderia perceber que a pessoa ela fica oscilando, né? O humor, os impulsos, a energia, uma grande oscilação desse estado. Então a pessoa pode, dentro do mesmo dia ou dentro da mesma semana, ficar mais aqui, ela oscila muito. É comum acontecer isso dentro do mesmo dia. A pessoa acorda muito cansada, muito sonolenta, sem energia, vai melhorando ao longo do dia. Ao entardecer, no final do dia, assim, de tarde, é comum vir uma ansiedade, né? Uma sensação de ansiedade e angústia, e de noite parece que vira uma chavinha na cabeça, na mente, e a mente acelera, e a pessoa fica sem sono, fica ativada, e aí que vem tudo junto, e muitas vezes o quadro piora de noite. A pessoa vai ficar ativada, né? Vai ter ativação noturna, vai dormir muito tarde, e de manhã o ciclo se repete. Ela acorda cansada, sonolenta, sem energia. Então percebam que é uma oscilação que acontece dentro do mesmo dia ou dentro de uma mesma semana, enfim. É um estado de muita instabilidade. Você ficou com alguma dúvida? Deixe sua dúvida nos comentários que eu vou responder